Muito bem, então, mais uma vez, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, e eu vou apresentar hoje, então, a nossa palestrante do dia, né, que é a Ana Rita de Calazans Perini, que, como eu disse anteriormente, antes da gravação, eu já conheço há um tempo, vejo o trabalho dela em divulgação da filosofia clínica, seja com podcast, seja com os textos, seja com as falas dela, com as apresentações, e hoje vai falar para a gente aqui no seminário. A Ana Rita, ela é formada em Ciências Jurídicas Sociais, Filosofia Prática e Filosofia Clínica. Ela é cofundadora do Instituto Oriol e dedica mais de 30 anos a pesquisas, aplicação e difusão de ciências humanas e afins. Ela atua na área de desenvolvimento humano e transformação cultural, fortalecendo partilhas e redes transdisciplinares de aprendizado. Como filósofa clínica, ela acompanha processos terapêuticos na área de saúde mental, acolhendo e resguardando as singularidades humanas e suas relações. Ela também é idealizadora e coordenadora do movimento Artes, Ciências e Humanidades, em prol da diversidade, da expressão, da confluência de saberes e do caráter emancipatório do pensamento humano. E hoje, então, vai ser ela quem vai falar para a gente. Fique à vontade, Ana Rita, para, se alguma coisa que eu não apresentei corretamente, fique à vontade para me corrigir, e fique à vontade para falar. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de alguns conteúdos que ela trouxe, então, na medida também que ela for me orientando, eu vou compartilhar aqui para a gente assistir algumas coisas. Obrigado, Miguel. Pessoal, uma satisfação enorme estar com vocês. Hoje, a ideia é a gente fazer uma pequena aproximação, né, à questão da neurodegeneração e a singularidade. Obviamente que, pelo meu olhar, muito de filósofa clínica, já que não sou neurocientista, né, nem médica, para me aprofundar na neurodegeneração, mas fazer uma diferença, uma distinção de termos e de a gente se aproximar um pouquinho da plasticidade que envolve esses dois termos, tanto a neurodegeneração quanto a própria singularidade. A vida é plástica, nós somos plásticos, e as nossas circunstâncias também entram nessa maleabilidade, é um pouquinho disso que a gente vai falar. Antes de entrar nos slides propriamente ditos, eu gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês, que é de passar, o Miguel já está no jeito, de passar um curto filme, cerca de 3 minutos, é só imagem, e a gente tentar absorver o máximo de elementos dessa imagem. Nós não vamos falar sobre ela no momento, mas vamos falar sobre ela no final, tá? Então, é só uma rápida apresentação dessas imagens, a gente vai para o conteúdo do seminário, e depois, quando a gente trouxer a imagem de novo, eu gostaria muito de ouvir a participação de vocês, as impressões de vocês acerca dessa imagem. Se quiserem mesmo anotar alguma coisa desde a primeira vez, fiquem à vontade para depois recuperar essas impressões de vocês. E com relação aos slides, não se preocupem em anotar, que o Miguel já tem e vai disponibilizar para o grupo depois, tá bom? Podemos rodar o filme, Miguel, por favor. Isso, minha gente. Agora a gente vai entrar nos slides, com a neurodegeneração e singularidade, fragmentando e reconstruindo percepções do humano. A figura traz um pouco disso, né? Como a gente se faz ao longo da existência? O que a gente colhe e o que a gente deixa ao longo do caminho. Podemos passar, Miguel. Daí uma rápida definição de termos.
nessa definição de termos, a gente vê que neurodegeneração está relacionado com processo de dano estrutural e perda progressiva das células nervosas, dos neurônios, ocasionando a disfunção do sistema nervoso, característico em doenças crônicas como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e a ELA, né, esclerose lateral amiotrófica. A perda de neurônios, entre outras atividades vitais, afeta funções cognitivas, comportamentais e motoras, podendo interferir drasticamente na capacidade de realizar atividades diárias e viver de forma independente. É o que a medicina chama de quadros de demências, quando há essa incapacitação para o cotidiano, né? Para o dia a dia. E o que é singularidade? Singularidade é uma palavra comum, né? No nosso idioma, no português, mas eu fiz questão de colocar uma definição que está, inclusive, na nossa revista Casa da Filosofia Clínica, e para vocês, que aprofunda essas primeiras palavras que é mais corriqueiras e de uso comum, a qualidade do que é singular, do que é único, a especificidade exclusiva de cada um, maneira peculiar de ser e estar no mundo, de perceber o mundo e a si próprio. Daí tem uma definição extraída do dicionário, né? Que a revista Casa da Filosofia Clínica publicou numa edição de outono de 2024, que é o caráter que identifica cada pessoa como irrepetível e única, em toda a sua complexidade estrutural, modos de ser e circunstâncias históricas. O indivíduo singular, isso é muito importante, não pode ser comparado ou medido por nenhum padrão externo a ele mesmo. Por isso, a filosofia clínica não usa tipologias, conceitos universais ou particulares para se referir ou compreender o outro. Em função só dessas duas definições, a gente chega, esses slides, na verdade, gente, eles estão repletos de pergunta, né? São provocações, mais que agendamentos. Quando a gente dá aula ou expõe alguma coisa, a gente dá uma boa agendada, né? Mas muito mais que agendamentos, são provocações para a gente pensar juntos, né? Em função disso, a questão que a gente levanta, cada ser em si carregaria o dom de ser capaz e ser feliz sob a sua ótica, em novos e dinâmicos patamares autogênicos, quer dizer, a vida se transforma e a gente vai tentando acompanhar aquele ritmo, aquela música, aquele embalo. As margens, elas teriam algum poder na definição dos cursos dos rios, se nós pensarmos na natureza. E daí a gente lembra de uma das grandes referências também na filosofia clínica, que é o Ortega y Gasset, quando ele sugere que o indivíduo e o contexto, eles estão assim amalgamados, são de uma certa forma inseparáveis. E tem uma frase dele que é muito conhecida, que eu coloquei aí para vocês também: eu sou eu e minhas circunstâncias, se não salvo a ela, não salvo a mim. Quando a gente fala de neurodegeneração, gente, existe uma pecha de preconceito muito forte e dialoga com o estigma das diferenças, com tudo aquilo que é tido pelo olhar de uma sociedade que balança na normose, que se movimenta na normose, como imperfeito. Então, outra coisa aí, que é digna de nota também,
E na maioria dos casos, a neurodegeneração, sobretudo nos casos de Alzheimer, ela costuma ocorrer numa faixa etária um pouco mais avançada. Então, já se somam dois preconceitos, que entra também a questão do etarismo, entra a questão da infantilização e uma série de coisas, uma invisibilização de toda uma jornada, de todo um caminho percorrido. Podemos passar, Miguel, por favor. Qual é a nossa ideia? De aos pouquinhos, e o mais rápido possível para permitir que vocês interajam e a gente construir junto, é a gente dar uma pincelada na ciência, na filosofia e na clínica, de uma forma bastante interligada, como fatias do real. Porque nada sozinho dá conta de abarcar a realidade. A realidade, ela é fruto de uma co-construção, e uma co-construção muito dinâmica. Então, como é que a gente vê isso funcionando? Eu coloquei outras perguntas-chaves que estão naquele quadradinho de baixo, que diz: o que atravessamentos, transversalidades do existir dizem sobre mim? O que me toca? O que me atravessa? O que me chega? Fala sobre mim? Caibo em tipologias normativas, diagnósticos, sentenças ou transbordo? Onde radica a vida? Acolho inexatidões e incertezas? O que me estrutura e desestrutura? Todas essas questões, elas nos remetem a um ponderar, que é um dos exercícios mais básicos da filosofia. Nos demandam um certo posicionamento crítico diante do mundo que a gente está inserido. Não é porque é regra, não é porque é lei que é o certo. Não é porque todo mundo está fazendo que seria aconselhável para mim. Como é que eu dialogo com isso? Eu interiorizo essas questões, eu paro para refletir sobre. E daí, quando nós pensamos na prática clínica, no sentido da filosofia clínica, na prática, quem traduz e quem ajusta a linguagem? Quando a gente recebe alguém, né, para fazer um atendimento, que em filosofia clínica, aquele que chega até a filosofia clínica, tem algumas pessoas que não são da filosofia clínica aqui conosco, a gente chama o partilhante, né? Vai partilhar um pouco na sua fala, né? Com a sua voz, o que ele percebe da sua trajetória de vida. Então, ele faz essa partilha. Então, quem traduz o que ele viveu? Quem seria? Ele próprio ou o filósofo clínico? Quem traduz é o partilhante, que chega com a sua história. E quem ajusta a linguagem para dialogar com este partilhante, para se fazer minimamente compreendido, né? Compreender e se fazer compreendido, é o filósofo clínico. É um pouco o que vai acontecer aqui com a gente. Se eu estiver falando uma coisa que não está vocês não sentirem como coerente, ou tiver alguma dúvida em algum momento, eu acho que nem é tanto necessário esperar todo o meu tempo de fala, mas façam já alguma observação. Ou anotem para depois a gente poder desenvolver, para não ficar essas dúvidas, na medida do possível, com a ajuda dos professores que estão aí presentes também, a gente vai esclarecendo. Tá, minha gente? Podemos passar. Agora, esse é o único slide, gente, que é um pouquinho mais carregado, mas é carregado de propósito, porque estão uma série de incógnitas aí, que eu não estou colocando como
Não estou colocando ponto final em nenhuma delas. Tem ponto final no texto, mas eu quero deixar isso aberto, dilatado, para que a gente pense junto. A neurodegeneração é, assim como a grande maioria das doenças, detectada por uma sucessão de cortes, no que já é parte no humano. Tomografias e ressonâncias magnéticas ampliam e seccionam imagens para posteriormente recompor. Lembra lá o subtítulo da nossa apresentação hoje? Fragmentando e reconstruindo percepções de humano? Né? Ao analisar essas imagens, onde estaríamos nós? No que elas revelam, no problema que elas revelam, na doença que elas diagnosticam, ou no que elas ocultam? Trajetórias, assombros, anseios, encantamentos, medos apareceriam nessas imagens? O que estimula a nossa caminhada e a maneira própria de nos movimentarmos vida fora? Qual a música que dita o nosso ritmo? O que expande ou o que reduz o nosso movimento? O que para nós importa? Qual o olhar que nos emancipa? Qual o olhar que nos liberta? E qual que nos aprisiona? Por qual cartilha temos conduzido nossas vidas? É no sentido de provocar mesmo que eu estou colocando essas questões, porque muitas vezes nós somos engolidos pela vida, pelo tempo, pela nossa própria trajetória, entramos num movimento contínuo, sem consciência dos nossos passos. E, em geral, esse é um indício de um processo de fragmentação. É como se nós perdêssemos partes de nós mesmos ao longo do caminho. E essa falta de referência de si próprio, pode, em alguns casos, provocar certos incômodos. A esses incômodos que a gente, muitas vezes, olha dentro da clínica. Mesmo que a linha do tempo tenha marcos, esteja margeada por princípio e fim, e mesmo nisso há controvérsias, né, gente? Se a gente pega, por exemplo, o Nego Bispo, ele fala em início, meio e início, né? Quando a gente vai para aquela ideia de movimento circular, até isso é um tanto questionado. Mas vamos supor que a gente tenha marcos bem definidos, início e fim. Como a gente ocupa essa linha do tempo? Nos permitimos ser nós mesmos ao longo dela? Aliás, como é que é esse ser nós mesmos? Quem somos, né? Somos capazes de lidar com a liberdade? Suportamos o atrevimento de viver, de estar vivo, de expressar quem somos? No modo máquina, para melhor desempenho da vida e do equipamento, desfragmentamos arquivos em um clique. Quem nunca utilizou um desfragmentador de disco, né? Para tirar a sujeirinha do meio do caminho, para manter a inteireza dos nossos documentos, né? Para fazer com que eles se comuniquem entre eles de uma forma mais rápida, né? Mais eficaz. Como é que fica o modo humano? Né? A gente é tão bom com a máquina. Como é que fica o lado humano?
Talvez a filosofia clínica seja um dos melhores, eu brinco com isso aqui, desfragmentadores de que se tem notícia, justo por acolher e preservar a singularidade. Não aquela imputada, presumida, né, tipologicizada, né, guardada em normativas, em caixotinhos, mas aquela singularidade tal qual se apresenta, tal qual se mostra. Aqui, hoje, eu não sei exatamente em quantos nós estamos, mas eu tenho absoluta certeza que sejamos um número que nós estivermos aqui, que eu não estou vendo agora, de momento, todos os quadradinhos, são únicos. Nós estamos com toda essa representatividade de singularidade, não tem um igual. Porque as nossas histórias podem ter, inclusive, desafios muito semelhantes, mas não são iguais. E cada um de nós tem uma reação específica, característica diante desses desafios que o viver nos apresenta. Enquanto filósofos clínicos, convém conhecermos nossa própria singularidade, para melhor suspendê-la e acolhermos a do partilhante. A clínica, ela não deixa de ser uma dança de singularidades. A gente fala muito que a clínica é uma construção compartilhada, né? Que ela acontece entre, né? Ela acontece nesse espaço. E nessa dança, nós temos duas plenitudes humanas. Só que o filósofo clínico, ele exerce um papel existencial naquele momento. E o papel existencial é de acolher a singularidade que está diante dele. Então, é fundamental para que ele suspenda o seu juízo, que ele coloque momentaneamente de lado toda a sua forma de perceber, de ser e de atuar no mundo, para que consiga acolher de uma maneira mais ampla, mais legítima, mais genuína e exercer o que a gente chama de hermenêutica compreensiva, não interpretar o que o partilhante traz, né, numa sessão clínica, mas sim compreender o que esse partilhante está nos colocando, e isso dialoga com aquela primeira provocação de quem traduz em clínica. Quem traduz em clínica não é o filósofo clínico, quem traduz em clínica é o partilhante. O filósofo clínico ajusta a linguagem em função da tradução que o partilhante traz. Para isso, gente, a gente precisa se conhecer. Porque a gente tem que saber, começar a dosar o que se esgueira pelas brechas da clínica, que não é do partilhante. E é uma interferência, sim, do filósofo clínico, que é o que eu digo um pouquinho mais abaixo ali, ó. Eu vou voltar um pouquinho. Ignorá-la pode dificultar o processo da epoqué, que é a suspensão de juízo, e impossibilitar a hermenêutica compreensiva, né? Aprender com o partilhante, já que pelas brechas do não expresso pelo partilhante, podem se infiltrar em projeções e espelhamentos variados fragmentos nossos. Todo e qualquer ser humano, gente, tem zonas cegas, né? Tem algumas regiões da nossa própria vida e da nossa própria existência que a gente pode não se perceber, que a gente pode não se conhecer. Então, como é importante que os dois lados estejam constantemente em busca desse aprimoramento. Quanto mais mergulhado nessa atmosfera
de se autoconhecer, se considerando um aprendiz apto para sorver e crescer com a vida, for um filósofo clínico, muito provavelmente melhor será o seu atendimento, porque ele vai conseguir equalizar essa balança de onde eu me afasto para que o outro assuma presença, para que o outro ocupe o espaço da clínica. Né? A gente recua para que o outro, né? A gente fica na coxia para que o outro ocupe o palco. Até aí, tá, gente? Dando para... Vão lá, fazendo daqui um pouquinho, eu vou chamar vocês. Tirar as sandálias para adentrar no solo sagrado do outro, esse tirar as sandálias aparece muito em Martin Buber, em Levinas, né? A questão da alteridade. Tirar as sandálias para adentrar no solo sagrado do outro não é só reverência e respeito, é também não contaminação. Em nada convém o filósofo clínico levar o seu mundo para a clínica. Sobretudo quando a gente está nos primeiros passos de reconhecimento, de ouvir a historicidade, de fazer os exames categoriais, entender aquela questão toda de assunto, local, relação, circunstância, tempo, né? Como é que as coisas se apresentam. Não sou eu que estou no palco, estou na coxia, muito atento, o máximo atenta que eu dou conta. Mas quem está sob os holofotes é quem chega. É como se fosse quase, sabe aqueles filmes de investigação, que quando há um crime, ninguém toca na cena. O filósofo clínico tem que estar um pouquinho de luva, né? Tem que ficar, não pode deixar a marca dele naquele momento. Depois vai ter um momento em que as coisas realmente dão uma mesclada. Mas por quê? Porque já se tem um pouco de traquejo e de segurança de saber muito o que é meu e o que é dele. Daí a gente pode conversar junto. Se fosse uma dança, a gente minimiza o risco de um pisar no pé do outro, sabe? A gente minimiza o risco de se estatelar na pista de dança, porque daí a gente já tem esse equilíbrio, já tem esse traquejo. Cautela nunca é demais. Introjetar o método como mapa e bússola guia, tendo o partilhante como norte. Facilita o manejo e possibilita ousadias precisas. Por que eu estou falando em ousadias precisas, gente? O método é muito criterioso da filosofia clínica. E o grande critério dele é colocar o partilhante no centro do palco. Só que, em alguns momentos, o método também precisa se suspender a favor da clínica. Em alguns momentos, uma solicitação do partilhante faz com que ele seja atendido independente do método. Muitas vezes, eu já tive a oportunidade de não muitas, mas em alguns momentos, pegar atendimentos de urgência. Nos atendimentos de urgência, aparece direto no palco, é o partilhante querendo ser abraçado, querendo ser acolhido, e a gente não tem o tempo, e seria um absurdo se a gente quisesse fazer isso naquela hora, de seguir todos os passos. A gente tem que lidar com a situação tal qual ela se apresenta, minimizando ao máximo os riscos. Mas é aí que eu chamo de ousadias precisas. Naquele momento, a gente tem que ter uma espécie de
precisão cirúrgica, é como se estivéssemos com um bisturi na mão e a mão tem que estar muito firme, né? E vamos lá, vamos ver o que ele transparece dele mesmo, qual é o entorno onde ele está. Essa questão da gente atender online é muito interessante, porque quando tu abre a câmera, quando é um atendimento de urgência, tu já vai monitorando o que tem naquele espaço. O que está acontecendo naquele espaço? Aparece um violão em um canto, aparece um livro que tu identifica que livro é aquele, a pessoa provavelmente gosta de música, percebe que a gente já vai detectando alguns olhares, lembra mais uma vez uma cena de mistério, de um crime, o que é? O que tem? Quais são os indícios que a cena me mostra? Né? Em alguns momentos eu preciso fazer isso, e daí eu preciso ter essas ousadias precisas, e só vou ter essa precisão internalizando muito bem o método. Fazer do nosso cotidiano, né, do cotidiano, nosso chão de fábrica, eu coloquei a expressão entre aspas, que é uma expressão muito utilizada pelo professor Hélio Strasburger, né, também facilita demais. Porque, de onde eu entendo, eu penso que vocês vão concordar comigo, a filosofia clínica, ela nasce plástica e prática. E assim, continuamente se desenvolve, transcendendo consultórios e amalgamando-se com as vicissitudes que a vida comporta, inclusive uma neurodegeneração. Né? São ventos. O que são as vicissitudes? Se não é tudo aquilo que nos afeta. O que nos afeta é aquilo que nos toca, que nos transpassa. São as transversalidades, as porosidades que a gente sente nessas camadas do existir. As relações são porosas. A gente tem inúmeras relações. Como é que a gente se relaciona com as circunstâncias à nossa volta? O que é texto? O que é nosso e o que é contexto, o que nos abarca. Como é que a gente navega vida fora? Como nós pulsamos vida fora? O que é o batimento cardíaco? Isso é um exemplo, uma metáfora que eu costumo trazer. O que é um batimento cardíaco, se não é um tum, 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 tum. Expande, contrai. Expande, contrai. O que é isso? O que é essa capacidade de olhar para fora e olhar para dentro? O que acontece quando a gente olha para fora e olha para dentro? A gente não amplia o nosso universo quando a gente faz pequenas costuras, pequenas ligas? O que são sinapses? Se não são pequenos insights a nível neuronal. O que é plasticidade neuronal? Os neurônios morrem? Morrem. Não se criam novos neurônios? Não se criam, até o que se sabe hoje. Mas, com o que se tem, a gente não consegue fazer outras linhas, outros caminhos? Tudo indica que se consegue. Ciência fala que se consegue. Se nós pensarmos, por exemplo, num quadro de Alzheimer, tentando tirar a linguagem médica a respeito disso, a gente poderia pensar numa cidade, com todas as suas ruas, com todas as suas nervuras, com todas as suas ramificações, uma grande metrópole. Em todas as ruas, todas as ramificações. De repente, as ruas começam a desaparecer do mapa. A gente que saía de casa e ia para o trabalho e sabia que nós pegávamos a rua A, B, C, D, encontrava, né? Seguíamos um percurso, uma trajetória, de repente aquilo some, porque é assim que a memória vai se dando, né? Por etapas, ela vai se perdendo. E é curioso que isso não é igual para todo mundo. E ainda que
A ciência faz muito isso. Lembra que nós falamos da tomografia, da ressonância magnética lá no primeiro, dizendo que secciona, que parte, que divide? A ciência lê por imagens estanques. Ela lê de uma forma o mundo e o ser humano como se fosse consultar um álbum de fotografia. Então, as fotos paradas. Só que a vida é movimento, a vida é filme passando. Então, tem alguma coisa que a lógica máquina, a lógica binária de 0 e 1, na lógica humana se perde, que tem um infinito entre o 0 e o 1, na lógica humana. Vocês percebem o que eu estou querendo introduzir, né, gente, com essa porque eu falo muito em metáforas, às vezes eu peço até um pouquinho de desculpa por isso, mas para sinalizar que nós temos uma riqueza, um potencial de riqueza tão grande que isso não é mensurado, isso muitas vezes é invisibilizado. E sim, pessoas com Alzheimer num estágio muito avançado, por anos, ainda são capazes de manter brilho nos olhos, alegria, uma comunicação com o contexto onde elas estão. Lembram? Quem traduz em clínica? Não é o partilhante? Não é porque eu não entendo a palavra que uma pessoa com neurodegeneração proferiu que eu vou deslegitimar o seu universo. Eu tenho que, de alguma forma, buscar mecanismos de me aproximar desse universo. Seja com uma música, seja com o toque, seja simplesmente com um olhar e permanecer junto, naquele silêncio, que muitas vezes é pleno, pleno de história, muito mais que uma verborragia que se arrasta por horas. Então, são essas minúcias que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Tá? Vamos, Miguel. Gente, e é isso, né? Ali eu botei uma foto lá embaixo, sou eu e a minha mãe. Para quem já leu o texto, sabe um pouquinho da minha história. A mãe tem Alzheimer, né? A mãe é uma grande referência, né, na minha vida. Eu cheguei à filosofia por ela, desde pequena, né? E a clínica também, porque ela está com Alzheimer diagnosticado já há cerca de uns 14 anos, e muito do meu mergulho na filosofia clínica foi em função de como eu poderia me entender nesse processo e entendê-la também. Porque a cada nova mãe que vai surgindo ao longo do processo, uma nova filha tem que despertar. Assim como tem que despertar um novo filósofo clínico a cada fala do partilhante. O partilhante precisa acompanhar, né, a partilha e o filósofo clínico numa clínica. Quem já clinica, quem está estudando, quem está fazendo seus estágios, é muito curioso, porque no início, pelo menos eu posso falar por mim, é óbvio que eu ainda sempre dou uma preparada antes da clínica, olho, né, revejo as minhas anotações sempre antes de um atendimento, mas seria uma coisa assim, não só infrutífera, como um atentado ao método, a gente realizar um planejamento clínico antes da sessão acontecer. Porque cada dia é um dia. Às vezes, os processos de mescla, né, de atravessamentos
circunstanciais da vida de quem partilha são tão grandes e mudam com uma rapidez assim tamanha que parece que a gente está recebendo outra pessoa e não o que a gente viu, o que a gente encontrou na semana passada. E a gente tem que estar aberto para esse novo e esse irrepetível a cada instante. E é assim, um pouco, na nossa... é assim, não um pouco, é assim em exponencial a cada encontro que eu, como filha, tenho com a minha mãe. É assim em exponencial, porque a cada mãe que eu recebo, ela faz nascer uma nova filha. E a gente vai nesse balé, nessa dança, tá, gente? Então, é o que eu coloquei ali, que eu agradeço a cada um de vocês, agradecendo, né, a mãe por todos esses ensinamentos, e que a mensagem, assim, a gente vai falar ainda, vai discutir, mas a mensagem final, assim, que eu acho muito importante que a gente tenha, é que a gente saiba abrir espaço para o inédito e irrepetível no cotidiano dos dias. Que a gente enxergue potenciais de beleza e de aprendizado na plasticidade da vida e da clínica. Quem sabe, dessa maneira, a gente troque cansaços por alegria. É fato que o mundo não está do jeito que a gente gostaria que estivesse. É fato. Mas é fato também que reconstruções só são possíveis tendo por base algo que é esse próprio mundo. Então, gente, nada está perdido. Depende de como a gente se relaciona com as questões, como se relaciona com os fatos. E que a escuta e o acolhimento de assombros e encantamentos próprios, nossos, de cada um de nós, auxiliem a nossa caminhada. Assim como a necessária suspensão desses mesmos assombros e encantamentos, a suspensão deles nos habilite à clínica, enquanto filósofos clínicos. A gente tem que reconhecer o que nos assombra, reconhecer o que nos encanta, impulsionar com beleza e alegria os nossos dias e a nossa vida. Mas na hora da clínica, a gente tem que resguardá-los para poder absorver os dos outros. E, inclusive, para assoprar, insuflar ar, oxigênio, vida, quando eles estão um pouquinho necrosados. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não precisa introduzir coisa que não esteja, né? No aparato, no ferramental, nos remédios existenciais do próprio partilhante. Na maioria das vezes, não. Mas detectando é quase que um processo de alquimia, é quase a gente meio que brincando de químico. Sabe quando era criança, que tinha aquele joguinho, mistura um pouquinho daqui com um pouquinho de lá, a gente vai vendo como é que ele se comporta. Como é que ele se relaciona com esse mundo? Como é que ele se relaciona consigo próprio? Na historicidade, ele já fez isso assim, assado, e funcionou tão bem. Vamos lembrar deste potencial que ele já traz dentro dele, né? Só que para a gente reconhecer isso, a gente tem que estar na coxia. Se tiver no palco, mescla tudo e a gente vai estar mais próximo de pisar na bola, né? Mais próximo de dar uma escorregada, né? Clinicamente falando. Tá, minha gente? Gente, agora eu vou agendar bem agendado, para a gente ver, dá para a gente ver o filme mais uma vez. Miguel, e daí eu deixar o pessoal... Posso, gente? Vocês estão com paciência para isso? Eu queria dar a seguinte agendada. Tem aquela linha do elástico, né? Vamos pensar na linha como a nossa trajetória existencial, né? A gente nasceu, vai ter um fim ali, a nossa trajetória existencial. Vocês percebem que a linha não está sozinha, boiando no mundo, né? Tem todo um universo em torno dela.
O que é esse universo, que não sejam até os nossos, desse universo que vêm os exames categoriais, não é assim? É desse universo que a gente traz os assuntos, é desse universo que a gente traz as relações, é desse universo que a gente mensura tempo, não é isso? É desse universo que a gente mensura lugar, não é isso? E como é que se conta uma história? Como é que se conta essa historicidade? Vamos tentar olhar, mesmo quem não é filósofo clínico, mesmo em que não está estudando filosofia clínica, vamos pensar que a gente está reconhecendo esse olhar filosófico, que é, antes de mais nada, um olhar de humano para humano, que a gente deveria ter em todas as nossas relações. Por isso que eu insisto em a filosofia nascer prática e plástica. Se a gente fosse capaz de olhar um para o outro como humano reconhecendo o próprio humano, como é que a gente reconheceria essa cena? Quais os elementos que a gente teria condições de abarcar? A gente ouviria uma música? A gente perceberia como ele se relaciona com aquela música? O que é aquela música? Será que a singularidade dele não poderia ser ouvir quem ele é, perceber o seu medo? O que acontece quando ele cai? Por que ele cai? E por que ele se levanta? Que princípio, que força é essa que faz ele se levantar e depois da queda adquirir ousadia? Vamos ver de novo? Eu calei a boca porque eu já falei demais. Vamos lá. Vamos ver de novo a cena e depois, se vocês quiserem se colocar, para mim seria bastante importante. Dá tempo de alguém dividir alguma percepção ou fazer alguma pergunta? Paulo, por favor. Ana Rita, eu vou falar de maneira muito breve, porque eu vou precisar atender agora às 8. Eu pedi 5 minutos só para poder partilhar isso. Eu já te falei isso antes pessoalmente, mas acho digno também publicizar. Esse trabalho que você fez hoje foi baseado num dos textos que eu achei mais extraordinário, daqueles que você já mandou para a revista. Isso me lembrou também um outro vídeo que eu vi que fala um pouco sobre essa questão, né, de neurodegeneração. Eu vou jogar aí no chat depois de cada um ver individualmente. Mas como pode ser rico justamente você estar a par da historicidade. Uma coisa que ficou muito marcada para mim, tanto do texto que você escreveu quanto da tua apresentação de hoje, na realidade, o privilégio talvez que tua mãe tenha, né, em ter você uma clínica como filha dela, e como isso contribui positivamente para a prática de uma coisa que você apontou que é muito importante, na minha opinião, que é essa ideia do preconceito, né? Porque existe muito preconceito, falta de compreensão com doença neurodegenerativa por eventos que acontecem, às vezes forma de se colocar, às vezes no próprio trato pessoal. Eu já ouvi falar e já presenciei algumas coisas dentro da própria casa, né? Acerca de intolerância, de falta de paciência, né? Que eu acho que o fato, talvez, de você ter a filosofia clínica como um objeto ativo da tua vida traz muitos benefícios para a tua experiência com ela, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Ficou muito não, acho que é muito pertinente. Parabéns mesmo. Agora eu vou precisar sair para atender. Obrigada, Paulo, obrigada pela presença. Desculpe porque eu me estendi. Nada, que isso, tranquilo. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Paulo. Carolina, liga o microfone. Seu microfone está desligado. Eu sempre esqueço. Ana Rita, parabéns pela sua fala. Eu já tinha lido na revista o seu texto, já tinha gostado. E, olha, eu queria falar tenho tanta coisa para falar, mas eu vou falar só uma. Eu me encantei com a sua fala. Cada dia é uma nova mãe e nós precisamos ser cada dia uma nova filha. Isso daí, assim,
me remeteu, eu sou uma filha que teve uma mãe com Alzheimer por 10 anos, e isso me remeteu, assim, nos dias, todos os dias eu visitava minha mãe, e todos os dias realmente tinha alguma novidade, tinha acontecia. E a nossa comunicação era através de música, minha mãe amava música, e eu tocava música, eu punha disco para ela, cantava, e a gente tinha um olhar, uma coisa assim, e isso eu me reinventei naquele momento também com a minha mãe, tive que conhecer, fazer o que a gente, como que a gente ia ter um contato com ela, eu não queria perder, porque é muito difícil você ver uma pessoa perdendo os seus contatos, uma pessoa que tinha vida, né? E vai perdendo cada dia, e você vai querer devolver, a gente quer devolver cada dia para ela. E eu achei linda essa fala assim, e mesmo até hoje, ontem seria aniversário da minha mãe faz mais de 20 anos que nos deixou, ontem seria aniversário dela, e assim, eu tenho assim na memória, foi festa na memória da minha mãe, festa no meu coração ontem, da memória dela, por tudo que eu aprendi. E ainda hoje, quando eu lembro, cada dia que eu possa lembrar de como eu chegava na casa dela, como ela estava, o que fazia para ela, como que a gente chegava lá. Eu tenho uma irmã também, nós duas nos revezávamos, e assim, a cada dia que a gente chegava, e como eu tenho essa lembrança, e até hoje me faz olhar para mim mesma e ser uma mãe diferente, uma nova mãe a cada dia com os meus filhos, e uma nova avó, e uma avó também a cada dia diferente. Eu não posso deixar de falar que eu sou avó, né, Miguel? Parabéns, obrigada, viu, Rita? Obrigada, muito obrigada pelo depoimento, pela experiência compartilhada aí, Carolina. Obrigado mesmo. É isso. E quando o Paulo falou de pecha, né, do preconceito, dessa questão, eu falo por mim, eu precisei lutar demais em mim mesma, primeiro. Não era nem com o entorno, mas comigo mesma, porque a minha mãe sempre foi uma brilhante intelectual, sabe? E isso foi muito difícil para que eu percebesse que a lição continua até hoje, que ela me ensina até hoje, né? Isso que eu... Então, por isso que eu fiz questão de brincar com a palavra tradução ali, né? Eu pensei, gente, né? A gente percebe os entraves que nós próprios temos, o receio de ser mal compreendido pelo meio onde a gente está, se tem uma fala um pouco mais alta, ou alguma coisa fora do contexto do socialmente aceito, e o quanto isso é pequeno, o quanto isso é bobo quando a gente coloca numa dimensão de ser, né? Obrigada, Carolina. Parabéns. Ieda, né? Obrigada, Ana Rita. O meu caso clínico, que eu mandei mês passado para os meus professores, é justamente a minha mãe, a vivência da filosofia clínica no cuidado de uma pessoa com demência vascular, né? Você falando aí, Ana Rita, assim, falou muito para mim, sabe? E quando você colocou ali, diante da tipologia, diante dos rótulos, ou eu caibo ou eu transbordo, a partir da vivência da filosofia clínica, eu fui transbordando, na verdade. Eu não fui apenas aceitando a tipologia, que minha mãe tem uma demência, não. Minha mãe é uma pessoa, e ela é minha primeira partilhante, na verdade, né? O meu caso clínico está sendo agora avaliado pela Anfica, estou esperando a devolutiva, o Cadu, meu amigo e mestre, me ajudou bastante, e a sua fala aí, nossa, assim, como confirmou, sabe? Como eu saio desse encontro confirmada, na filosofia clínica não ser aplicada apenas à clínica, mas a vivência também, que a clínica da minha mãe, ela não é audível, né? Ela é vivenciada, e eu tenho vivenciado com minha mãe uma partilhante onde
a simiose dela não é a fala, né? Minha mãe não me de falar, mas é o jeito, é o comportamento, é aquilo que eu vou observando, que eu vou lendo. Nossa, então eu agradeço bastante também a Carolina, que a gente foi colega no início, quando eu comecei no Cêntico, a Carol foi colega dela. E muito obrigada por esse momento. Obrigada, Miguel, por esse momento. Foi muito enriquecedor. Obrigada. Obrigado. Antônio? Boa noite, Ana. Boa noite, Antônio. Obrigado por você estar com a gente e compartilhar esse momento. Eu vou fazer uma pergunta, mas ao mesmo tempo também vou tentar falar alguma coisa para elaborar essa pergunta, tá? Uhum. Eu fiquei bastante provocado com a sua fala, o seu texto, um texto que parece que respeita bastante, né, a questão da singularidade, e também o vídeo. Eu acho que essas 3 provocações que você nos trouxe, né, me fez pensar também que quando aquele rapaz estava caminhando, né, no início parece uma trilha, um caminho já, né, parece meio que definido, mas quando ele toca na fita, que seria a questão do tempo ali, né, que ele vai sentir esse tempo, parece que é o tempo da criança também ao mesmo tempo, porque ele caminha, e aí ele cai, né, naquele momento, e ao mesmo tempo ele fica meio que perdido, mas a música parece que traz ele de volta, né, e aí, como você colocou, né, ele usa, né, nessa linha temporal dele, do início, né, da infância, todo o processo parece que ele está ali, em algum tempo ele se perde, ou leva um tombo, as coisas se desorganizam, né, ao mesmo tempo, mas ele sente esse processo. Eu acho que a música também dá esse fio condutor para ele, e ele usa, né, mesmo, né, inova, né, ele se revê novamente, né, e consegue voltar ao caminhar novamente, né, e interessante quando ele pula dessa linha temporal, ao mesmo tempo, ela não é o fim, porque ele olha, né, parece que é uma memória, né, a memória está presente ali, né, ele olha e aí ele continua o caminhar dele, né, e eu acho que também essa visão do total, que o vídeo também faz, né, que ele faz um aproximar e um afastar também, acho que dá todo esse contexto que é a vida, né, todos os percalços que estão ali presentes. Então, diante do seu texto, da sua fala e desse vídeo, eu fiquei pensando, e aí vem a minha pergunta, sobre quando você colocou também a questão do olhar, o olhar que emancipa, liberta ou aprisiona. Como que você consegue olhar para sua mãe, ou como que se deu esse olhar, que olhar que é esse? Que olhar que é esse que você teve na relação com a sua mãe, ou tem na relação com o partilhante? Ele emancipa, ele liberta e não aprisiona. Que olhar que é esse que você constrói? Como que se dá esse olhar, né? Para não aprisionar, né? Porque na sua experiência na clínica com a tua mãe, de alguma maneira, a ciência, ela tenta aprisionar ele da caixinha, né? Mas parece que o teu olhar, ele busca essa emancipação a partir do silêncio, da música com a tua mãe, com a dança, né? Essa mãe que aparece nova a todo momento, né? Que olhar que é esse? Que olhar é esse que você construiu? Como que se dá esse olhar? Obrigada, excelente pergunta, Antônio. Eu sinto assim, ó, que esse olhar é um olhar deslocado da cena e de habitar a coxia, para colocá-la no centro do palco. Então tem um deslocamento meu, ou uma suspensão, né? Eu estou usando o deslocamento para pegar um gancho da clínica, para que eu consiga ver os fatos como um todo. O olhar liberto é liberto por quê? Porque o filósofo clínico, eu vejo a clínica assim, pelo menos a maneira com que eu percebo, eu não quero gerar uma dependência do partilhante a mim como filósofa clínica.
Eu quero que o partilhante se descubra cada vez mais autônomo ao gerir a sua própria vida. Então, esse olhar emancipador dele acontece, se eu pegar o exemplo do vídeo, né, que tu mesmo mencionou, quando ele... O que é aquela linha? Vocês perceberam que tem uma outra menina atrás que também vai fazer a caminhada dela. A linha é a mesma. Vamos supor que a linha seja um diagnóstico dado, uma tipologia de enquadramento. A tipologia, o diagnóstico vai ser o fio, o elástico, porque cada um vai se comportar de uma forma ali em cima daquele elástico. Vão ter saltos ou quedas, cada um à sua maneira, alguns vão rastejante, outros não, mas é interessante que ele emancipa, quem tem que emancipar o olhar não somos nós, filósofos clínicos, nós somos, enquanto seres humanos, todos nós, mas em clínica, quem tem que emancipar o olhar é o próprio partilhante, assim eu vejo, pelo menos. E ele, no caso, esse que estava fazendo o elástico, no filme, ele emancipa esse olhar só depois da queda, que é onde ele tem ousadia, ele começa na tipologia, ele começa no caixotinho, de repente ele cai, e quando ele cai, ele tem que olhar para ele mesmo, sentir o molhado da experiência de cair na água, na calça, sentir o frio, não sei se a água estava fria, estava quente, mas sentir aquilo, sentir essas intempéries todas, né? Esses ventos todos, para depois arriscar, para depois perceber o que eu sou capaz. Isso é o autoconhecimento que começa a se processar num trabalho terapêutico, num trabalho clínico. A pessoa começa a conhecer um pouquinho mais dela mesma. Não é de uma teoria, nem filosófica, é dela mesma, como ela opera, como ela funciona. E o que ela pode aprimorar nesse funcionamento, inclusive. Então, está nela. Né? A gente faz assim, assopra, né? Quando precisa, contorna um pouquinho, mas está nela. Eu não sei se eu te expliquei, Antônio, mas é nesse sentido. Eu acho, sim, que eu liberto, como filósofa clínica, quando eu me aprisiono, por mais estranho que possa parecer essa fala, mas quando eu momentaneamente me contenho, para melhor observar a cena sem interferir na cena. Nesses momentos, eu dou liberdade para que a cena aconteça e a cena transcorrendo traz esse potencial de emancipação. Não sei se eu consegui te responder. Oi, Ana, eu adorei, e eu acho que quando você falou a gente se aprisiona, eu lembrei da frase do Sartre, né, que ele fala sobre a liberdade, a gente está acorrentado sobre ela, né, nós estamos acorrentados na liberdade, por isso que somos livres, né, não tem como fugir, e eu acho que bacana que essa sua fala toda, né, e esse final que você conclui, eu achei interessante, porque eu acho que é no aprisionar nosso que a gente, então, emancipa o outro, né, esse olhar emancipador, ele vem justamente a partir da própria prisão que a gente se coloca no sentido momentâneo de se suspender, né, e deixar o outro se colocar, falar, aparecer, né? Que é o que acontece na sua relação com a tua mãe, né? Eu acho que é esse momento de silêncio que você tem e tal, que você colocou no texto. O mundo seria outro se a gente desse conta de momentaneamente nos suspender quando o outro está falando, para desenvolver a escuta. Porque se a gente não se suspende quando o outro está falando, a gente não ouve, a gente pensa na resposta no nosso dia a dia. Né? É assim, a gente perde a escuta, porque a gente está pensando na resposta. Então, é o básico do humano que se perdeu, e eu acho que a clínica, ou o estudo, a clínica facilita o autoconhecimento. A filosofia facilita isso também, filosofia como um todo. Né? A gente está um pouquinho mais ligado, não só no mundo e no outro, na gente mesmo. Que a gente é cheio de arestas, né, minha gente? A gente é cheio de zonas pontiagudas,
né? A gente é cheio de espinho, tanto para fora quanto para dentro. A gente tem que, aos pouquinhos, nos deixando um pouco mais abaloados, né? Para não ferir tanto, não nem internamente, nem externamente. Como é que a gente se deixa mais abaloado? Com contato, com atração, com a caminhada, né? Com sentir o peso no elástico, com sentir a densidade e a sutileza da vida, passo a passo. Obrigado, Ana. Valeu. Eu que agradeço. Muito bem, gente. A gente já está um pouco avançado já no horário. Eu agradeço muito a apresentação da Ana Rita, as reflexões que ela trouxe, as perguntas e as partilhas dos colegas. Agradeço muito, é sempre muito bacana ter essa participação, todo mundo aqui, seja assistindo, atento, seja perguntando, o que ajuda também na dinâmica aqui nas trocas. E agradeço mais uma vez a Ana Rita por ter aceito o convite e deixo aqui as palavras finais para você, fique à vontade, caso queira partilhar mais alguma coisa. Agradecer a presença de todos, gente, e lembrar que viver nesse sentido é, de fato, uma construção compartilhada, né? Nós somos seres singulares, todos, mas, ao mesmo tempo, plurais, porque a gente faz esse movimento interno e a gente projeta quem a gente é do mundo. Então, o que acontece? O mundo também faz a gente. As relações também fazem a gente. Nós somos porosos, né? Nós somos entremeados. A malha intelectiva, ela não acontece aqui ou aqui. Ela acontece no entorno, ela acontece entre. Então, ela acontece, essa malha intelectiva, cada um de nós, conosco mesmo, uns com os outros, com o planeta Terra, com a vida como um todo, que a gente nem sabe mensurar. É como se nós carregássemos sistemas dentro da gente mesmo. O que é a matemática simbólica, se não deixa de ser um universo, né? Que a gente cria. Nós todos aqui habitamos o mesmo planeta, mas vivemos em universos muito particulares. Então, que a gente saiba, aos pouquinhos, reconhecer e viabilizarmos os universos uns nos outros, para que a gente não destrua esse planeta antes do tempo, inclusive isso. Tá? Então, acho que essa pode ser a mensagem, lembrando que a gente está junto e que a gente tem que aprender essa dança e sentir satisfação, prazer nesse exercício, que a gente não nos roube a alegria cotidiana, que o cotidiano sempre deixa pequenas doses para a gente poder sorver, que a gente sorva, sem medo, tá? Uma grande satisfação de estar com vocês, um beijão grande em todos, valeu demais a presença, valeu demais o convite, Miguel, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Uma boa noite e até o mês que vem. Boa noite, muito obrigada a todos. Obrigada, Ana. Obrigada, Miguel. pessoal. Boa noite.